Muito bem, nós estamos dando início a uma série nova na noite de hoje. E nós estamos no mês da reforma. Sempre é desafiador quando nós temos temas que já nos são comuns, que se repetem. Quando a gente fala sobre Natal, sobre Páscoa, sobre alguns temas mais ou menos já se espera o que vai falar. Então, quando vem o mês da reforma, a gente mais ou menos já tem algumas ideias do que pode ser falado. Cada vez que tem que pensar nessas datas fixas, é desafiador pensar no tema. Só que pensando nessa série da reforma, a gente foi nessas duas palavrinhas que trazem um pouco do que motivou a reforma e de como Deus até hoje age na nossa vida para fazer reformas. A palavrinha que vai acompanhar toda a nossa série é repense e renove. Muitas das principais mudanças da nossa vida, reformas na nossa vida e na nossa história, tudo aquilo que muitas vezes se renovou na nossa história, é fruto de quando nós já estávamos com coisas que nós já conhecíamos, que nós já tínhamos uma maneira de funcionar, a gente repensa essas coisas. E ao repensar, a gente tem a possibilidade de fazer diferente. Ao repensar sobre coisas que a princípio a gente acha que já sabe, a gente começa na verdade a ser transformados. E Deus faz isso ao longo da história. Deus fez isso ao longo da minha e da tua vida. E Deus faz isso hoje. Ao repensar, Deus nos renova. Então por isso que nessa noite eu quero convidar você a repensar. E o nosso primeiro tema sobre repensar e renovar é direitos e deveres. Duas palavrinhas que nós temos ela presente basicamente no nosso dia a dia. Elas fazem parte das diferentes esferas da nossa vida, pensar sobre direitos e sobre deveres. Eu e você somos seres que, ao viver em sociedade, ao nos relacionarmos com outras pessoas, ao estarmos diante de uma sociedade organizada, a gente logo já pensa e muitas vezes logo já se pergunta pelos nossos direitos e deveres. E quando a gente olha para essa história aqui, eu queria dizer para você, a primeira coisa aqui, é que em um mundo que só se fala sobre os nossos direitos, a fé nos chama a pensar em nossos deveres. A gente vive num mundo extremamente marcado pelo direito, onde nós perguntamos pelos nossos direitos, onde nós exigimos os nossos direitos, onde de alguma maneira nós estamos muito interessados naquilo que nós temos direito. E as pessoas travam verdadeiras batalhas em busca dos seus direitos. A gente faz isso na sociedade, a gente espera isso no campo político, a gente espera isso no trabalho, a gente espera isso do nosso patrão, a gente espera isso do nosso empregado, a gente espera isso no nosso relacionamento conjugal, a gente espera isso nos nossos relacionamentos familiares, a gente espera isso da igreja, a gente espera isso de Deus. Qual é o meu direito? E mesmo que a gente não repita muito essa frase, na motivação da nossa vida nós temos essa busca por direitos. Eu quero os meus direitos, eu exijo os meus direitos, eu busco os meus direitos, eu luto pelos meus direitos. E a gente é muito interessado nos nossos direitos. Só que a palavra de hoje é daquelas que você sai daqui com um pouco de raiva. Sabe aquelas que você no final diz, começou, Rafael. Porque hoje nós vamos falar sobre deveres. Mas nós vamos repensar os nossos direitos a partir dos nossos deveres. O nosso mundo dificulta esse raciocínio, inclusive porque agora a palma da mão nos deu tantos direitos. O recurso da internet, onde nós podemos avaliar, onde nós podemos dar nota, onde nós podemos o tempo inteiro comentar, onde nós podemos o tempo inteiro, se não gostar de alguma coisa, ir lá e protestar e reclamar, e botar no reclame aqui, e dizer, fez isso comigo, agora você vai ver. Aí vou em busca dos meus direitos. Nós estamos tão acostumados e tão viciados na busca dos direitos, que a palavra dever ela começa a perder força. E antes ainda de ler o texto bíblico, para preparar essa base para mim e para você, tem uma outra informação que é importante. Nós entendemos direito como aquilo que a gente ganha.
e dever como aquilo que a gente perde. E essa noite eu quero mudar essa ideia da tua cabeça. Eu quero que você pare de pensar que direito é o que você ganha e dever é o que você perde. Porque essa ideia é errada. Essa ideia não tem nada a ver com o que Deus faz na tua vida, e muito menos de um jeito que vai te trazer saúde e alegria nos teus relacionamentos, na tua maneira de viver. E se você parar para pensar, a gente é assim. No trabalho, quando a gente diz os meus direitos, aquilo que é bom do trabalho. Os meus deveres, aquilo que é ruim. Na sociedade, os meus direitos, aquilo que eu ganho. Os meus deveres, aquilo que eu perco. Meu ônus na sociedade. E para começar a nossa conversa, então, vamos olhar o Salmo. Eu quero olhar com vocês o Salmo 116. Salmo 116. Olha que palavrinha legal para esse nosso papo aqui. Salmo 116, eu leio do 5 até o 14. Salmo 116, 5 a 14. O salmista está na sua oração falando o seguinte: o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne o seu descanso à minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Até aqui. O salmista então está olhando para Deus, ele está dizendo: Deus é maravilhoso demais, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus me livrou da morte, Deus livra as minhas angústias, Deus me perdoa. Quando eu já não confiava mais em ninguém, não acreditava em mais nada, Deus foi aquele que me estabeleceu, que me deu confiança e me deu força. Quando eu olho para Deus e para tudo que Deus já fez por mim, eu vejo o quanto eu fui presenteado na minha vida. Quando eu olho para esse amor gigantesco de Deus por mim, eu vejo que eu já recebi muito mais do que eu merecia. E quando ele vai fazendo essa reflexão, ele é obrigado a fazer uma pergunta, que é o despertar de perceber o amor de Deus na sua vida. Com todos esses direitos que Deus me presenteou, como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Ele diz exatamente isso. Ele diz: Deus me amou tanto, Ele me deu tanto, eu fui tão beneficiado, o bônus é tão grande do que Deus faz na minha vida, que a minha pergunta é: como agora eu faço alguma coisa? A lógica do salmista é de dizer que nós devemos repensar essa história de direitos e deveres, começando por Deus. Porque muitas vezes na primeira resposta que a gente não tem, a gente já tenta dar o nosso jeito, já abandona Deus, já duvida de Deus, já se afasta de Deus. Quando na verdade, se a gente vai olhar para a história da nossa vida, eu e você, daquilo que Deus já nos deu, da forma que Deus nos ama, da forma que Deus tem paciência conosco, da forma que Deus nos salvou, da forma que Deus nos resgatou da morte, eu e você a vida inteira, não teríamos o que fazer. É por isso que o salmista diz: olha para esse Deus, o que eu posso fazer para retribuir essa bondade? Qual é o meu dever diante de tantos direitos que o reino de Deus, que o próprio Deus me presenteia? Como então eu mudo essa história na minha vida? E aqui, com esse texto, eu comecei a pensar numa ideia, uma frase que eu adaptei aqui, na verdade eu transformei ela. Tem uma frase do Pequeno Príncipe, eu sei que Pequeno Príncipe sempre é uma boa citação, só que tem uma frase que eu confesso para vocês, que eu nunca entendi direito, ou que eu nunca acreditei muito,
que é uma frase do Pequeno Príncipe que vai dizer assim: você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Já ouviram essa frase aí do Pequeno Príncipe? Todo mundo posta como legenda, mas ninguém entende o que ela quer dizer, né? Mas todo mundo coloca lá. Que bonita essa frase! Você se torna responsável por aquilo que cativas. O que significa isso? Quer dizer que se eu cativar alguma coisa, agora eu tenho um peso de carregar essa coisa o resto da vida? Sou eternamente responsável por ela? Pode ser. Só que eu fiquei pensando que na lógica do Evangelho, daqueles que conhecem o amor de Deus, que vivem com Deus, essa frase muda e se torna da seguinte maneira: a graça te cativou, isso te torna responsável. A grande verdade da nossa vida é essa: a nossa responsabilidade é fruto daquilo que nós já recebemos. O nosso dever, na verdade, é uma vida de gratidão diante de tudo que Deus já nos deu. E a gente tem que repensar essa história de direitos e deveres na nossa vida, quando a gente acha que Deus e o mundo são nossos devedores, e que nós somos cheios de direitos que nós devemos protestar e lutar. E poucas vezes nós pensamos: qual é o meu dever em meio a tudo isso? Quantos relacionamentos familiares são uma eterna confusão, porque a pessoa vive querendo saber quais são os seus direitos nesse relacionamento, e frustrada com seus direitos, entendendo que tudo que ela faz pelo outro é dever, e um dever como perda, um dever como ônus. E às vezes vive cobrando pelo seu bônus: cadê meu presente? Cadê o eu te amo? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê aquilo? Porque você não isso, você não aquilo, você não me olha, você não presta atenção. Vive atrás desse direito. Quantas vezes a tua frustração profissional é porque você esqueceu de ser responsável com aquilo que você tem para fazer, e você já começa segunda-feira pensando nos teus direitos? Como eu tiro vantagem no meu trabalho essa semana? Como eu faço para trabalhar pouco e ganhar bem? Como eu faço para não me esforçar muito? E se está esforçando um pouco, logo já diz: nossa, eu deveria ganhar mais, olha tudo que eu faço. A gente vive numa insanidade mental, em busca de direitos, sem perceber que é um poço sem fundo, um caminho sem fim, e que a gente não está vivendo. O convite para repensar é de nos dizer: olha, com a graça de Deus, com o amor de Deus na tua vida, você pode lutar pelos teus direitos. Só que a tua motivação não é correr atrás dele como um prejuízo, ou como um benefício que você vai se dar bem em alguma coisa, mas é de você dizer: eu sou responsável pelo que eu faço. A minha responsabilidade é muito maior, e eu me preocupo em exercer bem o que Deus coloca na minha mão. Eu sou responsável no meu casamento, e o meu papel é que me importa, o meu dever, o que eu tenho que fazer, como eu sou protagonista nessa relação, isso é que me importa. Nos meus relacionamentos eu quero pensar no que eu tenho que fazer, e parar de olhar para os outros, e parar de cobrar os outros, e parar de sempre ter atenção na espera do que eu aguardo dos outros. A graça de Deus nos torna responsáveis. A graça de Deus vai parar uma mentalidade de dizer o que eu ganho com isso, e vai dizer para mim, para você: você já ganhou tudo na cruz. E você vive como uma forma de gratidão por esse amor recebido. O servir a Deus você não vai mais entender como um cálculo de dizer: o que eu estou me dando bem com essa história? Não ganho nada para isso, etc. Você vai parar com isso, você vai dizer: Deus me ama, eu quero usar minha vida para servi-lo, eu quero me dedicar às pessoas, eu quero servir, eu quero repensar os meus deveres como um privilégio, e não como algo que faz eu sair perdendo. Os meus deveres são um privilégio e não uma derrota. E aí eu quero trazer para vocês uma ideia de Lutero, quando ele fala da verdadeira liberdade, para ver como às vezes nós estamos escravos dessa mentalidade. Lutero vai dizer assim, pode passar o próximo slide aí, André. Para conhecermos a fundo o que seja um cristão, e sabermos em que consiste a liberdade que Cristo para ele adquiriu e ofertou, de que São Paulo tanto escreve, quero frisar essas duas frases.
Antes de ler o texto, ele está explicando aqui, ele está falando de 2 textos que Paulo escreve. O primeiro texto é quando Paulo fala, deixa eu pegar a minha colinha aqui, quando Paulo fala em Romanos capítulo 13, versículo 8, devam somente o amor fraterno. Ele diz, eu e você vamos ter uma dívida para sempre, que é a dívida de amar aos nossos irmãos. Ele está falando sobre isso. E a outra palavra é a palavra de 1 Coríntios 9, 16 e 17, quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não tenho a opção de não pregar o Evangelho, eu sou obrigado a pregar o Evangelho. Daí a gente diz assim e pensa, nossa, que horrível, ele é obrigado. Porque a nossa mente logo já entende, ser obrigado é uma palavra ruim. Quando alguém fala, é minha obrigação, a gente já pensa, coitado. Só que ele está dizendo exatamente o contrário. Com essa graça que eu tenho não tenho o que fazer. Eu tenho que pregar, porque esse amor é tão grande na minha vida. Eu quero retribuir tanto que eu me vejo obrigado a fazer isso. Então é disso que Lutero está dizendo. Ele está dizendo então, para nós conhecermos o que é ser um cristão e o que é essa liberdade que Cristo nos dá, a gente precisa aprender essa ideia aqui, ó. Quem sabe uma frase bem conhecida para alguns, mas para outros eu sei que não. Ele vai dizer sobre a liberdade de um cristão. Um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Ponto. Um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Ponto. A frase é estranha, porque ele vai dizer, olha, um cristão não deve nada para ninguém, é livre. Ponto. E daí ele vai dizer, um cristão deve tudo para todos, é livre, ponto. É exatamente essa frase de Lutero. Porque ele vai nos fazer entender nesse relacionamento de direitos e deveres que a verdadeira liberdade, ela faz eu saber, eu não devo nada para ninguém mesmo. Mas é um eu não devo nada no sentido, não de que agora eu não estou nem aí para os outros. Como às vezes a gente diz, não devo nada para ninguém, eu vou fazer o que eu bem entender. Essa é a frase que a gente escuta das pessoas. Não devo nada para ninguém, faço o que eu quiser. Não, ele vai dizer, eu não devo nada para ninguém, porque Cristo fez tudo por mim. A minha dívida foi paga na cruz. A liberdade que eu encontro em Cristo faz com que eu entenda. Não é uma dívida que eu tenho para que eu receba o amor, eu já sou amado. Eu não preciso fazer algo para alguém para ser livre, Cristo já me libertou. Mas porque Cristo me libertou, eu não consigo olhar para o outro e não amar. Mas porque Cristo me libertou, eu não consigo olhar para o outro e não servir. Mas porque Cristo me libertou, eu não consigo dizer para alguém, eu não te devo nada, porque eu entendo, eu devo sim. Eu devo porque eu preciso retribuir esse amor que eu recebo. E aqui muda toda essa história na nossa vida. Ninguém te deve nada, é verdade. E isso você tem que lembrar, para parar de viver esperando dos outros, o que na verdade você tinha que perguntar como você oferece. Mas em Cristo também você não deve nada para ninguém. Só que por amor você, assim como Paulo diz, e eu digo e nós falamos, o Evangelho me constrange. Esse grande amor faz eu entender que a minha vida é uma vida para servir. Que é uma vida para dar o primeiro passo, que é uma vida para no amor ser aquele que oferece sem perguntar se estou recebendo. No perdão é aquele que oferece sem dizer, eu vou esperar ele pedir primeiro. É de sempre dizer, a minha vida é um dever. E dever não é uma palavra ruim, dever não é perder. Dever é compromisso de gratidão. A gratidão no meu coração me faz ser assim. E aí, quando a gente pensa em boas obras, é interessante. Uma outra frase de Lutero, essa eu acho até engraçada, que ele vai dizer assim, ó, Deus não precisa das suas boas obras, mas seu vizinho precisa. Olha o que Lutero está dizendo, ele está dizendo, quando a gente fala, a gente diz, não importa o que os outros pensam, eu sirvo a Deus. E Lutero está dizendo, tá bom, parabéns para você, ó. Mas a verdade é que Deus não vai mudar com as tuas boas obras, mas o teu vizinho vai. Teu colega de serviço vai. Teu filho vai, tua esposa vai. O ministério na igreja vai. As tuas amizades vão mudar. Por isso que a nossa vida é um serviço ao próximo.
E Lutero aqui, ele quebra quase algo sagrado para a gente, que é pensar, eu ofereço a Deus o meu serviço. Deus vai dizer, tá bom, dá bom dia para o teu vizinho, faz alguma coisa por ele, muda o jeito que você é durante a semana, chega no serviço essa semana e trabalha para valer e para de ficar pensando só no feriado e no aumento. Vocês dão risada, né? Chega no casamento e ama de verdade mesmo, começa a estender a mão, começa a oferecer o perdão, começa a dizer o que eu posso fazer e para de sempre dizer o que ele vai fazer por mim hoje, como vai ser a nossa noite, estou só esperando o que ele vai lembrar. E é uma escravidão esse negócio, é uma escravidão. Tem gente que vive magoada e ferida porque o outro não ligou no dia que ia ligar, porque ficou esperando o WhatsApp, ficou esperando que alguém ia falar alguma coisa e ninguém falou, porque viram a mensagem, não sei o quê. É uma escravidão. E é por isso que essa palavra, quando Deus nos convoca para essa história, quando Deus nos chama para essa história, é um convite para a nossa reflexão de pensar, quando a graça me alcança, quando o amor de Deus me alcança, eu posso ir atrás dos meus direitos, mas eu sou muito mais interessado naquilo que eu tenho para fazer. Se isso está errado na minha vida, talvez eu ainda não entendi o amor de Deus por mim. E eu ainda vivo escravo. Eu poderia passar a noite inteira dando exemplos bíblicos disso, mas eu lembro de dois agora. O primeiro, um homem chamado Zaqueu, que nós já ouvimos muitas vezes a história dele. Ele diz para Jesus, ele está olhando para Jesus, está buscando Jesus, sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus diz, Zaqueu, hoje eu vou lá jantar na tua casa. E a gente não sabe exatamente o que acontece naquela casa, mas a gente sabe que a graça de Deus, o amor de Deus, toma conta da vida de Zaqueu. E a gente sabe o que acontece quando ele sai da casa. Quando a gente vê o que aconteceu com Zaqueu depois do encontro de Jesus e as palavras dele dizendo, olha, aquilo que eu faltei com alguém, aquilo que eu me aproveitei de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Sabe o que significa? O encontro com Jesus fez Zaqueu parar de olhar para os outros e dizer o que eles vão me dar. O encontro com Jesus fez Zaqueu olhar para os outros e dizer, eu quero oferecer algo para vocês. Eu quero dedicar minha vida para vocês, eu quero consertar o que eu estraguei com vocês. E um outro exemplo que eu citei hoje de manhã é de José. José, famoso José do Egito, como diz a história, vendido como escravo pelos irmãos, já falamos dele algumas vezes aqui na igreja, vendido como escravo pelos irmãos, passando por uma situação terrível, 13 anos numa trajetória de sofrimento, e chega um momento que ele se torna governador e agora tem os irmãos dele na frente dele, quase mendigando para ele, com medo dele, pedindo ajuda dele. Ele poderia muito bem dizer, bom, agora eu tenho os direitos. Vocês não deram os meus direitos e me colocaram numa enrascada. Mas sabe o que ele diz? Ele diz, olha, eu vou abençoar vocês. Eu vou cuidar da família de vocês, eu vou servir vocês. Porque o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bem. Ele é tão contagiado pelo amor de Deus, que quando ele olha para a vida dele, ele começa a entender, diante de vocês eu só tenho uma coisa para dizer, eu me pergunto pelos meus deveres. Diante dos direitos que eu ganho na cruz, a minha pergunta, ao começar uma segunda-feira, deve ser, quais são os meus deveres? A graça me cativou, e isso me torna responsável. A graça me encontrou, e isso faz eu olhar para o outro e dizer como eu posso te servir, como eu posso te amar. E como eu fiz hoje de manhã, eu vou repetir aqui, eu vou falar bem baixinho só para vocês ouvir, tá certo? Bem baixinho essa. E quando a gente está servindo e amando, o maior benefício é nosso. Quando a gente sai dessa loucura de viver correndo atrás de direitos e se dedica a amar e a servir ao nosso próximo, o maior benefício é na tua vida. Você não deve fazer pelo teu benefício, mas Deus te presenteia com isso. Ao longo da história, as pessoas têm descoberto em diversas dimensões que a felicidade está quando a tua vida é uma vida de dedicação e serviço aos outros.
quando é uma vida que você para com essa briga por direitos, a não ser que esse direito beneficie outro também, e você se torna responsável. E hoje nós temos culto com ceia. Hoje nós estamos nessa reflexão aqui, e eu quero voltar lá para a pergunta do Salmo. E eu quero que você pergunte isso nessa noite. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Repense essa ideia de direitos e deveres. Repense isso nessa noite. Repense se às vezes você não tem vivido como um escravo. Repense se às vezes você não tem barganhado com Deus. Se isso não tem contaminado tanto a tua vida, que agora a tua chave é essa, com Deus, com as pessoas, no trabalho, no casamento, na igreja, nos negócios, na família, com filho, com pai, com mãe. Direito, privilégio, dever, tragédia. Direito, ônus, dever. Direito, bônus, dever, ônus. Direito que eu ganho, dever que eu perco. Eu e você somos contagiados pelo amor de Deus, que diz que aquele que tinha todo o direito, ele abriu mão desse direito e morreu na cruz por mim e por você. E ele ainda disse: eu quero ensinar um negócio para vocês. Está lá em João 13, ele vai dizer bem assim, ele diz assim: eu quero ensinar para vocês esse negócio. Se você servir, vocês vão estar me imitando. Façam isso. Descubram alegria em fazer da vida de vocês aquela vida que estende a mão para lavar os pés de alguém. A vida de alguém que está dizendo: eu vivo para pensar, eu quero assumir a minha responsabilidade, eu quero cumprir o meu dever, eu quero fazer o que tem para ser feito e que precisa começar por mim. Então nessa noite, o convite da ceia para mim e para você é: venha para a ceia, participe desse momento e lembre-se dos direitos que você já recebeu na cruz. Tem um hino antigo que dizia assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, nós tomamos posse, é nossa herança. Nós já somos tão privilegiados com nossos direitos. E esse encontro com a cruz nessa noite, esse momento de ceia, esse momento de ser perdoado e renovado por Deus, é um convite para que você repense os seus direitos e os seus deveres, que você saia por essa porta com desejo de dizer: eu vou parar com essa história de viver frustrado por direitos, e eu vou começar a viver a liberdade de pensar no que eu sou devedor, no que eu devo amar, no que eu devo servir, em como eu devo dedicar minha vida para os outros, como essa graça que me cativou me torna um responsável agora. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.